Vamos lá. A gente estava falando sobre as palmilhas do pé sem dor e como é que eu mostro para o meu cliente a diferença entre uma palmilha deles, por exemplo, e uma palmilha minha. Como é que eu provo para o meu cliente, por A mais B, que o que eu estou fazendo é até de melhor qualidade ou resultado, ou que seja. Mas como que eu mostro isso, né? Como é que eu comprovo isso? Como é que eu trago isso para o meu paciente? Eu tenho certeza que quem daqui já começou a implementação já tem depoimentos. Esses dias eu estava falando acho, com a IAR, que mandou até um antes e depois de baropodometria, acho que foi da sua filha, né, IAR? E que já teve um resultado em pouquíssimo tempo de uso. Ela repetiu a baro e já teve um resultado. Então, eu acho que essa diferenciação é muito importante, você entender o produto que você está vendendo. Então, quais são os produtos que vocês estão vendendo? A primeira coisa, vocês vendem uma avaliação biomecânica, né? Que, quando a gente começa a estudar comportamento humano, a gente, dentro da aula da Ju, vocês viram que ela falou muito sobre posicionamento. Posicionem-se diferente, façam diferente aquilo que todo mundo faz igual. Aí eu estava um pouco encasquetada com algumas coisas, até mesmo para poder passar para vocês, e eu pensei em um movimento diferente em relação até mesmo a venda o processo de venda de vocês. Espera que eu estou procurando aqui, o que eu escrevi? Pô, tinha uma palavra que ficou muito boa aqui. Mapeamento, lembrei. Serviço âncora, processo, tá. Aqui. Nossa, ficou muito foda. Eu fico pensando muito em relação a posicionamento. Por quê? Todos nós, eu sou empresária do ramo da saúde já faz bastante tempo. E eu vendo serviços na área da saúde, e vocês também. O meu serviço é Pilates e avaliação biomecânica. E aí eu comecei a trazer uma vertente diferente, até nos meus scripts de venda. Então, toda vez que eu me posiciono diferente, a percepção de valor do cliente é diferente. Tipo, vamos supor que você vai numa hamburgueria, tá? Antigamente a gente só tinha as opções de podrão, né? A gente ia numa hamburgueria, ainda lá no sul tem o X, então você vai comer um X. Aí as pessoas começaram a mudar um pouco desse conceito, vendendo exatamente a mesma coisa. Parou de ser o podrão, o X, e virou hambúrguer gourmet. Para quê? Para que a percepção é o mesmíssimo produto. A diferença é, eu brinco que gourmetizar faz com que a pessoa gaste mais caro só de escutar. Como se não bastasse, eles começaram a fazer hamburguerias temáticas. Eu tive a experiência de abrir uma hamburgueria aqui em Rio Preto do Harry Potter, e eu amo Harry Potter. Dá pra ver que eu sou bem nerd, né? Eu adoro coisa de nerd. E eu amo Harry Potter. Eu fui nessa hamburgueria, são R$ 150 por pessoa que a gente larga lá. Eu acho um absurdo R$ 150 num lanche. Que por mais que me traga toda uma experiência, eu não percebi essa experiência. E aí o que acontece com o produto? Fica caro. Concorda comigo? Bem como se eu passo por eu, por exemplo, fui numa pizzaria lá no sul, que chama Cara de Mal. É uma pizzaria temática, de pirata e tudo mais, tem mó rolê. Você paga praticamente 200 e poucos reais por pessoa. Eu achei sensacional. Por quê? Porque a experiência foi completamente diferente. O que é o produto? É uma pizza. É uma pizza. Não é diferente de nada. O que é diferente? A embalagem da pizza.
Agora a gente entra numa fase onde vocês vão ter uma percepção muito grande, eu tenho visto esse movimento cada vez mais claro, que as avaliações biomecânicas, elas estão vindo cada vez mais para as clínicas, né, clínicas de fisioterapia, e que por mais que davam o nome de avaliação biomecânica, não havia percepção de valor do cliente. Eu comecei a perceber isso dentro do meu espaço. Eu falei, não tem percepção de valor. O cliente ele não consegue compreender se é uma coisa cara, se é uma coisa barata, se vale, se não vale. Então, o processo de valorização da percepção do cliente é absurdo de importante. E começa com o branding. Vamos ver só o que a Lid falou aqui. Nath, essa semana fui no pé sem dor e levei um cliente meu que tem o pé cavo, onicomicose recorrente, e a físio que atendeu falou que ele não tem nada no pé, mas apenas uma joanete. Esse cliente em especial está aqui comigo neste momento, pois eu vou refazer a avaliação dele para contradizer o que a físio falou, mostrar por A mais B que havia feito na primeira avaliação. Existe uma coisa muito distante e discrepante que eu acho que eu luto contra isso durante muito tempo da minha vida. Eu falei essa semana, não sei se foi aula, palestra, já nem lembro mais da minha vida, não lembro nem mais onde eu falo as coisas. Se for no bar, não sei também. Mas eu disse o seguinte, que eu enfrentei um desafio muito grande com clientes quando eu comecei a migrar a minha avaliação, que era de... Nossa, meu olho começou a piscar. Eita! Quando a minha avaliação, que era plantigrafia para baropodometria. Porque, tipo assim, do dia para a noite, eu tinha uma avaliação que custava, sei lá, 100, 150 reais, ela passou a custar 450 reais. E a percepção de valor do cliente não é em relação, é a mesma avaliação biomecânica. Uai. Então, eu tinha... É isso, Nalu. É isso. Nalu matou a charada aqui no chat de cara. Mudei o nome do serviço de avaliação biomecânica para mapeamento da dor e da pisada. Eu escrevi isso na nossa aula de hoje. Falando nisso, Ana Lu, eu acho que eu não respondi a sua caixinha de perguntas, porque você foi a pessoa que melhor acertou quando eu falei do esporão, tá? Na semana passada. Você falou, tomara que eu tenha acertado. Depois eu fui ver, você foi a que mais acertou. E as coisas atropelaram, eu acabei não respondendo todas as caixinhas. O que eu sugiro é que a gente tenha um aumento da percepção. Todas as vezes que a gente vai encontrar coisas e tagueá-las, a gente chama isso de mapeamento. Então, eu mudei a minha avaliação biomecânica, o nome dela, para mapeamento de pisada ou mapeamento da dor. Sem querer, Ana Lu, nós não combinamos, tá? Nós não combinamos. Por quê? Porque quando eu vou explicar para o meu cliente o que eu vou fazer, é um pouco subjetivo. O meu cliente, ele não está preparado para escutar, ele não tem um nível de consciência a ponto de compreender o que eu vou fazer. O que ele precisa entender é que eu vou mapear e eu vou diagnosticar a dor. Você pode chamar de sessão de diagnóstico, você pode chamar de mapeamento da dor, mapeamento da pisada, mas quando eu saio da categoria de avaliação biomecânica, isso só é válido, e até teste de pisada vende mais do que avaliação biomecânica. E quando a gente entra nesse mérito, onde a gente se posiciona de forma diferente, a gente precisa posicionar o nosso cliente, né? E quando eu comecei a trabalhar o fluxo de venda do meu espaço em relação ao mapeamento, eu comecei a compreender quem que era o meu cliente, né? Quem era esse cliente que eu estava querendo? Quem era esse cliente que eu queria vender mais? Clientes, principalmente, que já sabiam que eu poderia oferecer esse tipo de solução, que já compraram uma primeira solução de mim. Coisas que eu já falei para vocês.
E uma das coisas muito importantes que a gente precisa trabalhar é o processo de conversão desse cliente com um script de venda baseado totalmente em raciocínio clínico. Então, tipo assim, o que causa essa dor que você está sentindo está exatamente na forma como você vem pisando. Se a gente não corrigir isso, o seu tratamento vai sempre ser recorrente. Então, a palmilha ela é feita para você com base no seu mapeamento. É um dos níveis de compreensão que a pessoa precisa ter. Não é sobre, mas o pé sem dor também faz uma palmilha para mim. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente faz um trabalho é entender seus concorrentes e o que eles vendem, tá? A gente vai começar um processo aqui na Insole, onde a gente vai trazer para vocês muito conteúdo sobre material, muito conteúdo sobre tipos diferentes de palmilhas e muito conteúdo sobre como você vai embasar o seu conhecimento. Acho que foi com você que eu falei sobre isso, né, Mônica? Não foi? Falei, gente, eu tô maluca, mas vamos lá. Então, todo este processo é absurdamente necessário para aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade da venda, e tá tudo bem. Tem gente que é uma pequena metralhadora, por exemplo, a Yar, por exemplo, a Vânia, a própria Tati tá super bem fazendo avaliações a partir de plantigrafia. Certo, Tati? Estou falando errado? E eu fico muito feliz nesse processo todo. Por quê? Tem muita gente que tem uma desenvoltura muito melhor e o argumento fica um pouco mais forte. Mas quando você posiciona o teu produto de uma forma um pouco diferente, até mesmo dos seus concorrentes, ou até mesmo de você mesmo da forma que você posicionava antes, a percepção de valor do cliente é muito maior. Então, vocês têm ferramentas que não vão aumentar a percepção de valor do cliente, vão estourar. Bem como a nossa inteligência artificial, bem como os laudos que você pode gerar através disso, independente se é plantigrafia ou independente se é baropodometria, e você pode entregar isso para o seu cliente, mostrando essa percepção e a necessidade do uso da palmilha. E fazer disso todo o teu processo de fechamento, se assim podemos dizer, que é o processo de conversão. Todas as vezes que a gente vai validar um roteiro para venda, tá? E é nisso que eu quero focar nessa aula de hoje, e se vocês tiverem variações, ou sugestões, ou o que for, podem me interromper a qualquer momento, eu falo que a gente divide o nosso roteiro de venda, de fechamento mesmo, em 5 partes. A primeira parte do roteiro é o levantamento do problema. Você precisa entender qual é a dor e o quanto essa dor impacta na vida do seu paciente, porque você vai usar isso contra ele. Dessas 5 etapas, essa primeira etapa do levantamento da dor nada mais é do que uma simples pergunta. Você precisa fazer com que a dor do seu paciente, seja ela qual for, por exemplo, por exemplo, eu atendi uma paciente sexta-feira. Ela chegou para mim e ela disse assim, Natália, eu não consigo mais andar de tanta dor. Então, em uma única frase, ela resumiu a dor e o impacto. E aí você cria um processo que se chama empatia. Eu entendo, estou aqui para te ajudar. O levantamento do problema é basicamente, fulano, me conta uma coisa, como que essa dor tem afetado a sua rotina? Ela limita alguma coisa em relação ao seu dia a dia, nas suas atividades de vida diária e tudo mais? E a ideia aqui é ampliar o impacto da dor no cotidiano. Então, seja no trabalho, seja no sono, seja no humor, seja na atividade física, seja na caminhada. E às vezes o paciente vai chegar para você e vai falar assim, não, a minha dor ela é normal, ela incomoda às vezes. Você precisa extrair o impacto.
Você precisa tirar isso de dentro dele, porque às vezes ele normaliza algo porque ele vem, às vezes, de uma criação onde se normaliza a dor. Eu me lembro, um exemplo muito simples, tipo assim, se a gente pega pacientes que têm histórico de trabalhar na roça, né? São pacientes que têm um limiar de dor altíssimo. Ah, não, filho, isso aí, ó, os dedos tá tudo torto. Ah, não, filho, isso aí, ó, me dói, mas é paciência, né? Deus que fez assim. Isso a gente sabe que gera um impacto, mas o paciente ele é tão resistente que ele aprendeu a normalizar o impacto que aquela dor gera. E a gente precisa acolher essa dor. E esse é o principal ponto desse primeiro tópico. E você chegar e falar, ó, eu entendi, quando você sente essa dor, o que você faz? Você toma remédio, você evita algum tipo de movimento, por quê? Daí você vai extrair o impacto. Assim, vamos supor, você tem uma dor nas costas, Ana que tem dor nas costas. Quando você sente essa dor, o que você costuma fazer? E às vezes eu tenho que deitar, fazer uma compressa quente, isso toma meu tempo, eu tenho que desmarcar paciente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É esse o impacto que a dor vai causar. Isso é um script. Script é um texto, igual um texto de teatro. Quando você vai no teatro, os atores estão representando, eles têm um script. Um script é o quê? É o texto que eles decoram. Algumas perguntas precisam estar embutidas no teu script para que isso vire uma estratégia de venda. Por exemplo, para todas vocês, e eu posso abrir um modelo de venda, por exemplo, da própria Insole. Para todas vocês, eu perguntei, eu comecei a nossa reunião de implementação de apresentação perguntando quem são vocês, o que vocês fazem, como vocês lidam e etc. Vocês escancaram a dor já de cara. Vou usar alguém de exemplo. Vamos lá, vou usar a Mônica de exemplo, tá? A Mônica, ela já tem baro e ela me trouxe uma imagem de baropodometria como uma dor. Nath, eu não sei ler isso aqui, me ajuda. Aí, é uma das coisas que a gente vem discutindo até, e muita gente fala sobre isso, a gente conversa muito sobre isso, fala assim, tá, você não sabe ler e você tá vendendo isso como? É uma dor. Que impacto isso causa, por exemplo, na Mônica? Mônica, você não sabe ler os gráficos da baropodometria, como você explica para o teu paciente o que ele tem? Esse é o impacto que a dor da Mônica tem causado nela. E ela se vê refém de um mercado. A mesma coisa, por exemplo, da Bia, quando fez a reunião comigo. A Bia, a gente se via, porque a minha história é muito parecida com a da Bia, a gente se via muito refém de um mercado onde a gente tinha que aprender a avaliar, confeccionar e entregar. E aonde a gente não podia errar, porque se a gente errasse, dava merda pro paciente e o paciente não tinha resultado. E até você aprender a confeccionar e entregar uma boa palmilha para aquele cliente, tem tempo, porque para tudo a gente... Como é que foi a primeira espicolectomia da vida de vocês? Se lembrem desse momento, do desespero, porque eu tenho certeza. Como foi o primeiro atendimento da vida de vocês? A primeira palmilha também. A primeira palmilha também. A Ana, passei a semana sacaneando ela. E é essa sensação. Então, é você pegar aquela dor do cliente e você enfatizar o impacto que aquela dor vem tendo na vida dele. Tipo, poxa vida, como é que você vai caminhar? Como você vai fazer as suas atividades se essa dor tá te deixando maluco? Ou, nossa, como que você tratou essa onicocriptose e essa onicocriptose teve uma recorrência? Coisas que você pode trazer, itens pontuais que você pode trazer que impactam diretamente na dor do seu paciente. Do mesmo jeito que você trouxe isso, e eu falo isso, é muito terapêutico. Quando a gente faz terapia, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação,
A gente tem muito problema, cara. O ser humano é enlouquecedor, até dentro da gente mesmo. A gente enlouquece com a gente mesmo, com situações que a gente cria na nossa cabeça e que nem necessariamente existem. E quando eu fui a essa minha terapeuta, que agora é minha oficial, nos últimos 6 meses eu tenho tratado. E pensa numa coisa que para mim é sagrado, minha terapia. Mais do que qualquer outra coisa. Até a avaliação eu mudo, mas minha terapia não. Por quê? Porque eu percebo que eu venho melhorando cada vez mais. E eu me lembro da primeira coisa que eu senti quando eu fui para essa terapeuta, que foi acolhimento. Muitas pessoas têm dores que a gente ouve de médicos. Não pode fazer tal coisa. Você não pode mais fazer tal coisa. Por exemplo, a Gi, que acho que ela não está aqui, mas a Gi gosta de correr. Imagina aí ela ouve do médico, ó, você nunca mais vai poder correr. A gente não se sente acolhido dessa forma. A gente se sente extremamente rejeitado, talvez. Por exemplo, a Andressa, eu tive o prazer de conversar com o marido dela durante a nossa reunião de apresentação. E o marido, ele é o responsável financeiro, administrativo e tudo mais. Eu tenho certeza que muitas de vocês às vezes passam por essa situação e muitas não. Eu, por exemplo, sou eu mesmo que levo os BO para casa e vamos embora. E aí o negócio é o seguinte, a Andressa, por exemplo, mas quem vai fazer a venda para o cliente? É a Andressa. Talvez quem faça a cobrança seja o marido dela, mas quem vai fazer a venda é a Andressa. Então, ela vai ter que entender e criar todo esse tipo de comunicação com o cliente. Porque o segundo passo é essa conexão com a dor do cliente, é a validação clínica. Guardar essa questão do levantamento do problema, então entender qual que é a dor e o impacto que a dor causa na rotina do seu cliente, depois vai entrar num processo de validação. Então, o que eu observei na sua avaliação é que essa dor que você me relatou, ela tem uma relação direta com a forma que você pisa, na forma que você distribui o peso do seu corpo. E aí, você precisa crescer a sua autoridade clínica. Então, vai entrar o poder da autoridade. Ó, a sua base, ela tá desalinhada por causa disso daqui. Você tá vendo essa linha fazendo isso, isso, isso e aquilo. Por exemplo, aqui, exatamente nessa parte, estava a dor que impactava a venda da Mônica. Ah, essa base que você tem, que, sei lá, você está distribuindo muito peso no teu calcânio e o teu corpo inteiro está compensando, é basicamente construir uma casa com uma fundação torta, não é você que usa isso, Iar? Essa é uma frase da Iar que faz muito sentido. Um terceiro ponto é apresentar a solução. A apresentação da solução é o trem. Porque você não vai mostrar uma palmilha de filamento, como a da peça em dor. Você não vai mostrar uma palmilha de elementos, como é da podopostrologia. Você vai mostrar uma palmilha que ela é termomoldável. O que isso significa? Que ela vai ser moldada para o paciente de vocês. Principal característica do nosso produto, gente, é onde você quebra a objeção de todas as coisas e qualquer coisa do mundo. É você entender que o nosso produto ele é criado em cima da fisiologia, da anatomia e da biomecânica do seu paciente. É criado em cima das leis da biomecânica, onde a gente vai respeitar todas as leis, principalmente o sistema Windlass. Cara, e eu tive a oportunidade de estar com Israel, e a gente sabe que ele é o cara que criou muita coisa dentro do nosso mercado, e eu olhei na cara dele e falei, pequeno Gargamel. Eu chamo ele de Gargamel, Fala de carinhosamente. novo, teacher. Fisiologia. Fisiologia, anatomia e biomecânica. E principalmente as leis da biomecânica.
Eu costumo dizer para o meu paciente que a palmilha é como se fosse um fio de prumo. Sabe? Lembra do fio de prumo que coloca para construir parede e ficar retinho, um nivelador? E que a nossa função é dar alinhamento para o pé. Mas o sistema que é mais maravilhoso dentro da palmilha que a gente trabalha hoje, Amanda perdeu o segundo ponto. Qual ponto? Desse que eu falei agora? Anatomia, fisiologia e Acho que é do biomecânica? Windows, que elas estão perdidas, não é? Não sei. Você quer abrir o microfone aí, Amanda? Nath, o primeiro ponto é levantamento da dor. O terceiro é apresentar a solução. E o segundo, desculpa, esse que eu pedi. É a validação clínica. É onde você vai chegar e vai falar assim, vamos lá, deixa eu só fazer um resuminho aqui, só para a gente colocar na ordem. Então, o primeiro ponto da venda é o levantamento do problema, onde você vai entender a dor e o impacto da dor. O segundo, você vai validar com o cliente essa dor. Então, tipo assim, ó, eu observei aqui na sua avaliação que a dor que você tem, ela tem relação direta com a tua forma de pisar, a forma que você distribui o peso. E aí você vai entrar com a tua autoridade clínica. E vai começar, eu brinco que aqui é a hora do show. Por que é a hora do show? Porque é a hora que você vai pegar os gráficos e vai falar, você tá vendo isso aqui? Deveria ser assim, assim, assado. Você tá com um problema aqui, que tá fazendo isso daqui acontecer, isso daqui acontecer, isso daqui acontecer. Quando essas coisas todas acontecem juntas, você vai sentir isso, 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 e vai fazer a validação e a correlação, a conexão com o problema. Então, essa validação aí é que tá lascando tudo. E aí, gente, é difícil, né? Sabe por quê? Porque entra a técnica. Que aí, sabe o que entra nessa hora da validação clínica? Entra o show. E aí, você só vai dar o show se você souber fazer malabarismo, não é? Ou se você souber cantar, ou se souber dançar, não é? Esse vai ser o seu show. E o show é você dominar a avaliação, o processo avaliativo e as correlações. Por exemplo. Na verdade, Nath, eu acho que é mais a forma de nós falarmos, entende? O paciente, ele testa a gente o tempo todo. Sim. Se você der uma gaguejada, ele vê que você não tem domínio. Então, é você falar com segurança. Sabe, tipo, eu acho que a Yar era muito meu time. Eu não era uma pessoa que tinha muita profundidade em assuntos, mas eu conversava de tudo, sobre todas as coisas, com um domínio próprio, que todo mundo achava que eu era especialista mor. Né? A Yar tem um pouco dessa característica. E é uma característica de quem tem uma oratória muito boa. A Yar tem isso. A Vânia também domina bastante, a Clara também tem isso, tem essas características. E às vezes a tua cabeça tá fritando, falando, puta que pariu, eu tô falando tudo errado, eu tenho certeza que tô falando merda. Putz. Só que a gente fala, é tanta mentira que a gente acaba, nós mesmos acreditando. Eu lembro quando eu tava na escola, quando eu tinha que fazer redação, eu fazia aquela enchimento de linguiça, aquela coisa assim, absurda. Não sou boa em português, eu nunca fui. E aí, o que acontece? Eu acho que a validação clínica chama domínio técnico. Domínio técnico funciona da seguinte maneira. O que você precisa dominar dentro da avaliação? Tá? Pontos que você precisa dominar, isso é extremamente importante. E nós vamos começar do começo, porque não importa se você tem baro, se você não tem, se você tem o que for. Primeira coisa que você precisa dominar são patologias. Compreender quais são, o que são, como são. Teve uma vez, eu me lembro a primeira vez que eu peguei uma Oswald-Schiller. Sabe o que é isso? Dor do crescimento. Oswald-Schiller. E aí a mãe chegou para mim e falou, meu filho foi diagnosticado com Oswald-Schiller. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. E a hora que ela falou, eu rapidamente, do Google, senhor, o que é Oswald-Schiller? E tem inúmeras coisas. Eu me lembro de várias patologias que às vezes as pessoas falam, tipo, nomes que eu não sei o que é, caralho. Só um minutinho, deixa eu só confirmar se é isso mesmo que eu tô pensando. Peraí, como é que chama mesmo?
Pesquisa. É muito... Por quê? Porque isso vai te trazer certeza. Aí, na hora que eu vi que o Osgood-Schlatter era dor do crescimento infantil, eu falei, eu sei o que eu vou falar. Então, o domínio sobre patologias. Você sabe o que é um joanete? Você sabe o que é uma fascite causada por um esporão, o que for. Quais patologias que a gente pode ter? Um neuroma, não sei o quê. Faz um caderninho. E aí, vocês são... Eu tenho meu caderno igual de velho, entende? Com todas as receitas. Então, quando eu vou fazer laudo, eu confiro tudo se tá certo. Tá certíssimo. Eu também, eu sou da época... Eu acho que você devia xerocar esse caderninho aí e botar no grupo, viu? Ana Paula é da turma do Xerox, é igual Tá eu. vendo? Tá vendo? Não, mas eu escrevo da forma que eu entendo tudo. É aquele caderno que ninguém entende porra nenhuma. Você vai estudar... Eu tenho a análise dos laboratórios. Mapa desmental. Tudo, tem tudo lá anotado. Depois de patologia, gente, né, que vocês vão ter que entender e compreender um pouquinho, é que às vezes algumas patologias estão ligadas às outras. Tipo, o esporão geralmente liga uma fascite. Uma tendinite calcâneo, também. Um encurtamento posterior, também. Liga tudo isso. Uma canelite, ela pode ser por uma fraqueza de tibial posterior, uma fraqueza de tibial anterior, ou então uma hipotonia ou uma hipertonia. Então, algumas patologias, tipo, pega aquelas que mais apareceram na vida para vocês, para estudar um pouco da fisiopatologia. O que acontece? Por que acontece? Né? Aqueles agentes fisiopatológicos, o que influencia nessa patologia? E aí faz com que você tenha um nível de compreensão um pouco maior sobre o assunto que o teu aluno quer trazer, que o teu cliente quer trazer. Quando ele traz esse determinado assunto, você vai para as suas considerações clínicas. Então, primeiro, a avaliação que a gente tem da nossa insole. Todo o processo avaliativo de testes. Jack test, linha de Helbing, se quiser mandar um Hollenberg, se quiser fazer um polegar ascendente, se quiser fazer... Vocês têm trocentos mil testes. Mônica, uma coisa que é importante, que eu não sei se o teu está liberado. Dá uma olhada se está liberado no sistema lá na plataforma, o Podo Biomecânica para você, tá? Porque são 8 horas de conteúdo que seria importante também de base de conteúdo. Então, por exemplo, tenho lá toda a listinha, teste de Adams, Galeazzi, não sei o que, vou fazendo os testes. E eu vou anotando, tá? Se tiver algum teste que me chamou a atenção, você vai, por exemplo, você faz um teste onde você tem um paciente com... por exemplo, o que a Mônica me trouxe, que foi a dúvida da Mônica, que foi uma dúvida muito pertinente. Só me lembra, se eu falar certo. Um paciente que tinha uma anteriorização, era anteriorização, o quadro dele? Uma anteriorização muito grande na estabilometria, então ele ia muito à frente, voltava, ia muito tempo, ficava muito tempo mais deslocado à frente, mas ele tinha uma pressão muito grande nos dois calcâneos, uma pressão posterior. Então a estábilo deu uma coisa e calcâneo não bateu, sabe? Não. Então, o que significa isso? O que significa a estabilometria dar um deslocamento anterior e ter uma pressão posterior ao mesmo tempo? Entende? Então, como que eu justifico isso? E como que eu faço essa correlação? E foi o que a gente falou. O equilíbrio é relacionado ao corpo. É o tronco que traz o equilíbrio. E a distribuição de peso plantar dele é posterior. Então, são duas coisas distintas que estão correlacionadas. Então, se ele jogasse o peso dele para trás, talvez a pressão plantar dele seria muito exacerbada. Talvez seja uma coisa opondo a outra para ter um mecanismo de fuga, de evitar que caia para trás, que caia para frente, ou que tenha um processo doloroso. Tudo bem até aqui? Tranquilo?
Uma outra coisa importante, estou fazendo a minha avaliação, tá? O próximo passo, a plantigrafia. Na hora que eu trago a plantigrafia, e que eu olho a plantigrafia, e que eu vejo, depois de fazer todos os testes, olhar para aquilo e falar, entender a correlação, a distribuição de peso anterior, posterior, arco, formato de pé, tipo de pisada, supinada, pronada, e, se for necessário, vídeos e fotos. Pensa nisso como um processo de coleta. Primeiro você coleta, depois você pensa. Eu faço assim. Eu não penso enquanto eu estiver fazendo os testes. Eu só faço. Eu não fico pensando, porque eu acho que o nosso cérebro, ele tem muito para se enganar. Então, tipo assim, vamos supor, ele tem ali eu não sei, mas vamos pôr um esporão no pé direito. Mas por que ele está distribuindo o pé esquerdo? Acho que eu fiz alguma coisa errada. Você vai querer induzir o erro e entender que, tipo, tá acontecendo alguma coisa errada comigo, minha avaliação tá ruim, tá péssima. Então, eu não gosto de pensar durante a avaliação. Eu só faço. Depois eu penso. A velocidade de raciocínio, você vai no teu ritmo, tá? Eu tenho isso, faz 15 anos que eu faço a mesma coisa. 15 anos depois, fazendo a mesma coisa, minha velocidade de raciocínio mudou. É muito mais rápida. Mas no começo, eu dava retorno. Vou subir todas as coletas, vou entender o que está acontecendo aqui no teu caso, eu vou marcar um retorno para que você venha e a gente, e eu consiga te passar todo o laudo. Não é feio. Eu preciso de tempo para estudar todas essas informações. Então, eu quero um retorno contigo, você consegue vir amanhã, na sexta, no domingo, onde você quiser. Tá tudo bem você fazer esse processo. Nas minhas primeiras vezes, era isso que eu fazia, eu não fazia tudo junto. Depois, as coisas foram ficando mais fáceis, eu fui pegando mais o raciocínio. Raciocínio clínico, gente, é você correr atrás do que é típico. Então, tipo assim, eu tô vendo ali uma hiperlordose com uma anteriorização pélvica, mas tá demais. Tô achando que vai além, e ele relatou dor nas costas. Será que tem relação com a pisada? Vamos fazer aqui. É fisiológico. A anteriorização Mas sempre vai ter com a pisada, não vai? Porque a base é o pé. Nós temos 3 captores de postura, lembrem-se sempre disso. Nós temos os pés, que é o maior, tá? Mas que por muitas vezes nós não conseguimos resolver problemas da cintura para cima, ajustando esse captor. Que aí nos levam os outros 2 captores, que é olho e boca. E aí eu preciso da ajuda de um outro profissional para poder ajustar isso. Que pode ser um ortodontista, que pode ser um oftalmo, ou um fisioterapeuta, ou um optometrista. Quem for de Santa Catarina, nós temos faculdade de optometria. Um optometrista é tipo um fisioterapeuta de olho, só de olho. Tem alguns estados que isso já é validado, nos Estados Unidos isso é muito comum, aqui em São Paulo não é tão comum. E é uma coisa que deveria ser. Porque do mesmo jeito a gente tem que fazer exercício para os olhos. Então, para que alivie processos dolorosos também. Deixa eu lembrar onde é que eu estava. Da avaliação. Ou eu vou parar aí e fazer a correlação clínica em cima daquilo que eu tenho, no caso, se eu sou uma pessoa que trabalha com plantígrafo, ou eu vou para o baro. E aí, na hora que eu chego no baro podômetro, sobe em cima, eu protocolei 30 segundos de coleta estática. Eu não sei quanto que a Camila falou para vocês ou quanto vocês estão fazendo. Mas eu protocolei 30 segundos no meu espaço. Tá? Eu faço duas estáticas, né? Porque geralmente a pessoa acaba mexendo na primeira vez, daí você consegue estabilizar, e faço 10 passos na dinâmica. Exatamente, eu também protocolei dessa forma, são 10 passos na dinâmica, e a estática, geralmente eu faço orientação e faço uma coleta só se for muito ruim, eu vejo que a pessoa se mexe, conversa, alguma coisa assim,
Aí eu faço 2 coletas e descarto a primeira coleta, para não ficar acumulando, tá? É importante isso. Coletei os dados, como eu hoje estou trabalhando com sensor inercial, depois disso eu ainda coloco o sensor inercial e faço pelo menos 3 testes com o meu sensor inercial. Eu faço teste de marcha, tug test, time up and go, né, que é o tug, que é a velocidade de você estar sentada, se levantar e caminhar, e dar a volta e sentar novamente. E o teste de equilíbrio. O teste de equilíbrio eu faço algumas variações. Bipodal, com os olhos abertos, bipodal, com os olhos fechados, unipodal, com os olhos abertos, unipodal, com os olhos fechados. Exato, com o BioBeat. Isso é o BioBeat. E aí eu faço bipodal com movimento de cabeça e bipodal com os olhos abertos e bipodal com superfície instável e olhos abertos. Então pode pisar numa almofada, num negócio de equilíbrio, qualquer coisa. São esses testes que eu faço. E aí depois de tudo isso, olha a quantidade de dados que eu tenho na minha avaliação. É muita coisa, gente. É coisa pra cacete. E às vezes, se eu vejo que o meu paciente, eu já tenho os dados que eu preciso, depois, nesse processo, quando eu finalizo, eu confirmo alguns dados, como o número de calçado, com o gabarito, e eu confiro esse número de calçado, que é importante, e eu confirmo se o número do pé é igual ao número de calçado. Depois disso tudo coletado, devidamente registrado, aí eu começo a fazer as correlações clínicas. Aí eu preciso sentar, eu preciso olhar, eu peço alguns minutinhos, porque eu faço mais rápido. Se for necessário, peça um retorno. Entregue o seu mapeamento com um retorno. Porque aí, esse retorno, você vai entregar os laudos. Olha a validação que você vai entregar, a autoridade que você vai gerar. Você vai entregar os laudos, você vai entregar o que for para aquele paciente, que seja necessário. Olha, eu sentei, eu estudei, eu avaliei o seu caso, eu percebi o seguinte, é isso, aquilo, outro, aquilo, outro, vai fazer isso, aquilo. Não é feio, não é vergonha de não fazer na hora. Tem vezes, eu estava ensinando esses dias, eu dei uma bugada na pronação e na supinação, que fiz assim, sabe, eu mesma, comigo mesma, eu fiz assim. Sabe quando você para pensar, que tipo assim, que eu acho que eu falei alguma coisa errada, peraí. E acontece, por exemplo, eu estou emendada, se eu pensar, por exemplo, em fazer uma avaliação, quando eu estou mentalmente cansada, não esquece. Vai virar uma sopa de letrinhas, que nem eu vou entender. Independente se eu fiz o raciocínio clínico naquele momento ou não, eu vou entregar o raciocínio, porque o mapeamento que o meu cliente está querendo. E aí eu posso entregar de uma forma formatadinha, em PDF, exatamente com as coletas, com tudo que você viu, com todos os resultados, com os laudos, com tudo que você entrega, e com a justificativa do porquê ele deve usar uma palmilha. Aquele documento vai servir como autoridade até mesmo para os seus clientes, para outros profissionais. Por exemplo, o seu cliente faz pilates. Quando a fisioterapeuta pegar aquele documento e ela ler, ela não vai entender porra nenhuma. Eu comprei a pasta, Nath. Eu imprimo tudo, tanto estático como dinâmico, faço o laudo e imprimo também. Eu entrego tudo, e no dia que eu entrego a palmilha, que eu entrego a cartinha, por que ele está usando a palmilha e quais os cuidados. É de suma importância, porque isso vai diferenciar vocês. Esse laudo sai pronto do bar ou a gente que tem que colocar? Não, que é? a gente faz na IA, mas eu sempre montei o que eu vejo e eu mando. Mas você monta como? Em Word? Assim? Ou você monta um rascunho e grava falando na IA. Enquanto eu vou fazendo a avaliação, eu vou anotando tudo que eu vou achando.
Daí depois eu passo tudo para a IA e peço para ela montar de uma forma Organizado. organizada. Mas, na verdade, é o que eu vi. Daí ela faz as correções. Só. Fala que não é de Deus essa IA. Arrasou. A IA e a IAR, né? É, IA e IAR. E depois que eu fiz tudo isso, eu vou para uma outra parte da minha venda, né? Eu vou apresentar a solução, como eu disse para vocês. A solução, você tem que pensar assim. A gente sempre, quando a gente vai... É que eu já faço isso há tanto tempo que eu já faço isso até mentalmente. Dor, impacto, que é o problema que essa dor causa. Por exemplo, nossa, estou com muita dor nos meus pés e por esse motivo eu não consigo fazer tal coisa. O não consigo fazer tal coisa é o problema que essa dor está causando, certo? E a solução. Então, qual é a solução para esse problema? A solução baseada na validação clínica, então, este problema está acontecendo porque você está fazendo isso, de forma incorreta, o que causa isso, a solução para isso é realinhar, é reestruturar, reeducar, e blá, 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 e blá, blá, blá. Através de uma palmilha feita sob medida, termomoldável. Qual é a diferença dessa palmilha? Essa palmilha, ela respeita biomecânica, fisiologia e anatomia do corpo e principalmente um sistema que é o mais importante que o seu pé tem, que é o sistema wingless, que é a possibilidade que o seu pé tem de pronar e supinar. Pronar e supinar mediante um alinhamento de calcâneo. Eu indico que você utilize essa palmilha, porque ela é feita sob medida para o seu tipo de pé e da sua pisada. O objetivo que ela vai ter é redistribuir a carga do seu pé de forma extremamente inteligente, aliviando seus pontos de dor. Essa palmilha, ela tem como principais características durabilidade, ela tem como principal característica, ela é confortável e ela não gera dor. Coisas que, por exemplo, uma palmilha de podopostrologia causa. Essa posturologia que você fala que é dos elementos? É dos elementos. Ô, Nath, daqui a pouco eu vou ter que sair, eu vou te falar só um gancho aqui. É algo que eu estava até falando com a Camila, que eu acho que seria super interessante, porque eu estou atendendo bastante autista, né? E criança autista, ele é muito imagem, né? Então, assim, eu acho que para criança nós tínhamos que achar uma cobertura de bichinho, tipo, porque se eu coloco uma palmilha com um bichinho que ele gosta, ele vai usar. É verdade. Uhum. Eu acho que esse feedback é muito bacana. Uhum. Então, assim, eu acho que a criança ela vai ter mais interesse, né? Tipo, eu tô com 4 pacientes autistas, então eles... Daí eu tenho que ficar fazendo o maior piseiro para eles poderem querer usar essa palmilha. Uhum. Cara, eu imagino, mas eu acho que é uma excelente Esses dias eu vi um pessoal postando umas do street, porque aqui na minha região mesmo, igual, os aparelhos ortodônticos infantis, eles colocam na resina, dentro da resina, os bichinhos que a criança gosta. Então, assim, essa parte, eu já fiz as necessairezinhas, as coisinhas eu já compro, geralmente para criança eu já compro uma lembrancinha para colocar junto com a palmilha, né, para eles, docinho, essas coisas assim, mas eu acho interessante fazer algo mais a cara deles, principalmente com o autista. Eu acho que a gente pode procurar, sim, uma cobertura no mercado que possa trazer essa possibilidade. Sim. Até porque não influencia em valor de... custos, né? Não vai mudar muita coisa, não? Mudar. Mas a gente pode testar até mesmo por causa de durabilidade. Porque, tipo assim, se não achar também, esse aí dá, tipo assim, mais variedade de cores, né? Porque eles são assim, né? Eles gostam de um, outro mais de azul, o outro gosta mais de outro. Igual, eu tenho uma que agora ela tá no lilás, mas a mãe dela, quando passada, era azul. Então, cada ano eles gostam de uma cor. Que coisa isso, né? É muito complexo. Só que exatamente essa parte aí. Eu, na verdade, eu tenho bastante gente para me atender. Eu só estou esperando regularizar a questão dos fretes, né? Para poder enviar, e daí eu vendo, porque eu estou com muito palmilha atrasada. Não, nem me fala, até eu tô. Uhum. E
E eu acho que é muito importante. A gente tá com Eu sou muito chata com um data. eu também sou. Daí depois eu vou pegar nome de enrolado. Então, eu vou esperar Não, tá corrigir. certíssimo. Depois eu vendo mais. Nesse ponto, turma, na hora que você apresenta a solução, essa é a hora de você fazer a venda da sua palmilha. Então, na hora que você apresenta a solução, você vai apresentar dentro da estrutura. Tá vendo essa dor que você sente? Essa dor causa esse problema que impacta em tal coisa na sua vida. Para a gente resolver, a gente precisa de algo que resolva X, P, T, O, que são as dores dele, e é o impacto, que são os problemas que isso gera. E para isso eu tenho uma solução, que são as palmilhas termomoldáveis. Então você vai mostrar que essas palmilhas são diferentes do mercado pelo simples motivo de respeitar a anatomia, fisiologia e biomecânica, por ela seguir as leis da biomecânica, por ela trazer um material que apresenta uma solução sem impedir um movimento. Então, essa é o principal. As outras palmilhas do mercado, elas apresentam uma rigidez muito grande, o que não permite que o pé se movimente de uma forma ideal. Esta palmilha, esta solução, e aí você vai mostrar o que acontece. Aí ela é feita a partir dessa avaliação, e você vai ter, quando você adquire a sua solução junto comigo, você tem tantas, aí você vai fazer exatamente o pacotinho que você costuma fazer. Por exemplo, eu vendo da seguinte forma: eu trabalho com um par de palmilhas, esse par de palmilhas vai te trazer para 4 reavaliações comigo durante o ano. Então, a gente vai colocar a palmilha chegou, colocamos a palmilha, você vai passar por um processo de adaptação, usando tantas horas por dia, de 2 a 4 horas por dia, na primeira semana, e vai construir e explicar junto com ele como você vai fazer toda a implementação da palmilha no dia a dia dele. Para isso, você precisa utilizar um sapato específico, X, W, né, um tênis, um sapato mais que gera tal coisa, que resolva aquela dor, tá? Você tá tecendo toda a dor dele em volta da solução. Tudo bem até aqui? Essa palmilha eu enviando fica pronta em tantos dias e a gente vai fazer esse acompanhamento para garantir que você se adapte e que a palmilha se adapte direitinho ao seu corpo. Ela tem garantia de 6 meses e se acaso acontecer alguma coisa, você pode voltar antes até mesmo do nosso processo reavaliativo para eu ver o que está acontecendo. Isso traz uma segurança para o paciente. E tipo assim, ela não vai me colocar na palmilha e eu sair na banguela. Coisa que todos os outros concorrentes fazem. Eles colocam e vai para a banguela. E aí você vai trazer aquela cerejinha do bolo. Você vai trazer quais são os benefícios além da dor. Então, assim, a palmilha ela não vai só aliviar a sua dor. Ela vai ajudar a prevenir que esse problema volte, que esse problema piore, vai te trazer conforto ao você caminhar, vai melhorar o seu equilíbrio e a sua postura. Aí, vamos supor, ele já chegou para mim e falou que ele já usou palmilha antes e isso não aconteceu. Você vai trazer, não, eu entendo, porque você lembra do acolhimento. Mas o que a maior parte das pessoas não sabem é que muitas palmilhas acabam sendo genéricas. E a diferença é que a nossa, ela é feita em base de dados. Eu tenho certeza que você nunca vivenciou uma avaliação tão completa como essa. Entenderam até aqui? Vocês conseguiram perceber que até esse ponto a gente simplesmente já vendeu a palmilha para ele. A palmilha está vendida. Basta você agora fazer a negociação de valores. Como funciona o pagamento? O pagamento, gente, e é assim, tá?
Você não fica olhando para a cara da pessoa, para a pessoa chegar e perguntar meio tímida, tipo assim, e assim, como é que funciona os valores? Porque ele sempre fala os valores como se fosse uma coisa, tipo, os valores, não é? Tipo, fala assim, os valores. Tipo, ele já se sente, tipo, prejudicado já, de alguma forma. E você não pode trazer isso como um momento triste da conversa. Você tem que falar assim, olha, o investimento que você vai fazer em 1 ano de tratamento aqui comigo. Por quê? Porque é o tempo de acompanhamento. Aí vocês têm as variações de valores de vocês. Nós vamos colocar R$ 1.500, é de R$ 2.000. E esses R$ 2.000 está incluso absolutamente tudo. Você não vai gastar mais nada comigo durante 1 ano. Tudo bem? Ih, menina, eu já falo para eles logo. Não vai dar nenhum bezerro de vocês. Oh, tá tranquilo. Que aqui o povo paga tudo em boi, né? Eu também gosto de fazer. Eu também gosto de fazer. Falei isso, não custa nada. Vai logo, logo. Daí eu tenho um que estava bem resistente a comprar, né? Porque ele gastou muito dinheiro esses dias com aqueles negócios choquinho, né? E eu já tinha falado para ele que tem dor no ciático. Falei para ele, não adianta você ficar fazendo choquinho. Você tem um ortopedista que presta. Esse negócio aí não tá funcionando, não. Daí eu falei para ele, você aí atenção no seu piriforme, por isso você tá sentindo essa dor, você tem musculatura demais, porque você fica treinando muito, porque ele pega muita carga e ele é gigante, assim. Daí ele pegou, e rotação de quadril, né? Essa dor sua é porque, primeiro que tem os 2 dedão, fica sempre descolando a unha. Eu falei, você não tem propulsão, meu filho. Não adianta. E quando eu resolver esse pé seu, o resto vai estar estragado. E ele, não. As quebras de objeção da Iar. Eu tinha que fazer um caderno só escrevendo as quebras de objeção dela. Pérolas da IAR. Nossa, Tem que fazer um grupo só para ela ir colocando lá para a gente aprender. Daí ele pegou e foi no médico, o médico falou que ele tinha realmente uma protusão na L3, né? Que estava pinçando o ciático dele. Daí, esses dias eu peguei e falei para ele, e aí, vamos comprar a palmilha? Ele, tô pensando. Ele pegou e postou um caminhão de boi saindo. Eu falei, agora minha palmilha sai. Que eu vendeu esse monte de boi dele. Você pode parar. Ele comprou, viu? Ele não aguentou. a Tati perguntou, não é 1 ano de garantia, Nath? Eu acho que é, agora eu confundi. É 1 ano, a Camila falou que o Israel tinha colocado 6 meses, mas que ela garantiu 1 ano. Eu também, eu garanto. Eu a garanto. Pode pôr na máquina, na secadora, onde quiser. Vai me fuder, né? Isso é o português, bem claro. Exatamente essa é a parte que eu ia entrar. E é uma coisa que você tem que deixar bem explícito, tá? Olha, nós só não garantimos mau uso. Que tipo de mau uso da palmilha? Por exemplo, botar na secadora. Por exemplo, já aconteceu comigo, tá? Você tem que deixar bem claro. Se você precisar higienizar a palmilha, por isso que a Iar falou, ó, entrega a pastinha com todas as recomendações. Se precisar higienizar a palmilha porque aconteceu alguma coisa ou qualquer coisa que for, na hora de você higienizar, é pano úmido, sabão neutro e deixa secando na sombra. Por quê? Gente, EVA, resina termomoldável, encolhe. É igual Crocs, chinelo de dedo. Se você largar a Havaianas no sol, dá 3 dias, ela vira 2 livramentos. Terça-feira eu comprei uma e hoje eu topei minha funcionária colocando lá no sol do meu marido. Ótimo. Maravilha. É assim. Mas eu até vendo para eles também, gente, vocês têm que fazer venda casada. Eu já vendo para eles o lisoforme da Oxy para tirar o chulé, para eles não ter que ficar limpando tanto. Maravilhoso, gente. Eu acho é pouco. Isso, sabe como é que isso chama? A gente tem nome para isso. Isso chama order bump. Isso daí é venda casada, isso sim, é contra a lei. Não, é order bump. Ele não é obrigado a comprar esse. Assim, ó, ou você pode até adicionar, ó, se você já comprar aqui comigo, cobra 2 conto, aí eu já vou te dar de presente o kit de higienização. Então tá aqui, ó. Aqui o que você precisa, aqui o paninho, aqui a bolsinha, entendeu? E 500 a mais, eu acho que você não chega a pagar no desodorante da Oxios, no desodorizador. Acho que 32 pra gente. Ah lá. Então, acho que tá uma margem boa para cima.
A Ana Lu colocou aqui, tem que discriminar certinho quem está incluso, senão a pessoa quer vir para a sessão podológica o ano inteiro. É exatamente isso, você precisa deixar muito claro. Tem gente que gosta de fazer contratos nessa hora e pedir para o cliente assinar o contrato, aí vai da preferência de vocês. Eu prefiro deixar muito claro. A recoleta é muito rápido, né, Nath? É Também. rápido. Muito rápido. Sabe como que eu estou colocando? Os meus pacientes, a maioria, eles são pacientes de podologia, né? Eles gostam de vir cortar, esses dois, sim. O dia que eles vão vir, eu faço a recoleta. E depois eu analiso, né, com o meu tempo, à noite, daí eu mando para eles a comparação. É isso. Para mim não ficar gastando meu tempo, não perder dinheiro. Exatamente. Então, assim, ter esse processo muito claro é algo importantíssimo. Porque na hora que você chega e você explica tudo e fala assim, nós temos 3 formas de pagamento, 2 formas de pagamento, nós temos uma forma de pagamento, ou o que for, a gente tem que pensar sempre assim, ó, então terminei de explicar, expliquei tudo aquilo que está incluso dentro desse processo, tudo aquilo que ele vai receber, tudo que vamos fazer durante um ano, toda a garantia da palmilha, dizendo que eu não cubro mau uso da palmilha, e isso tudo tem um valor de R$2.000. Nesses R$2.000, nós temos 3 opções de pagamento. Sei lá. Boleto bancário, Pix ou cartão de crédito. Qual dessas opções é melhor para você? Ah, para mim, no cartão você parcela em quantas? Eu falei assim, cartão até 12 vezes sem juros. E o sem juros é importante, sabe por quê? Porque na cabeça dele, ele não está pagando juros, mas já está incluso. Ah, não, então tá bom. Esse valor eu posso, se você preferir, você pode passar uma entrada hoje e o restante a gente pode parcelar no dia da entrega da palmilha. Aí vai de acordo com a sua negociação em relação a preço, tá? Dinheiro. Ok? Pode ser que aconteça algumas objeções, tá? Que nem a gente brincou agora das quebras da IAR. Ela já manda, é um boi seu. Ela já está quebrando a objeção de preço. Tipo, é muito caro, ou nananã. Você pode quebrar essa objeção, se a gente não trabalha com boi, com bezerro, a gente pode quebrar essa objeção pensando em coisas do dia a dia. Você pode ver que eu uso muito, vocês vão começar a ver os meus pitches de venda para curso de uma forma completamente diferente. Vocês vão começar a ficar veaco. Por quê? Porque vocês vão ver que eu começo a quebrar a objeção pelo valor e forma de pagamento. Essas duas, a objeção, por exemplo, vamos usar a Insole de exemplo, tá? A Insole é um produto de R$3.000, que independente da forma de pagamento que você escolha, eu recebo R$3.000. Não muda a minha vida, mas vai mudar a sua. Então, eu sei que se eu facilito alguns produtos, né? Por exemplo, a Insole é uma entrega recorrente durante um ano. Produtos físicos, você não pode parcelar no boleto nem no fio do bigode. Então, por isso que o parcelamento no cartão é algo bacana. Se a pessoa, às vezes, eu não tenho tudo isso disponível no meu cartão de crédito, passa um valor de entrada e o restante a gente pode parcelar na entrega. Então, esses formatos são quebras de objeção já. Aí a gente começa alguns processos, que é muito importante como um exercício, tá? A gente tem exercício para fazer. Pode falar, Guilherme. O importante é assim, dependendo da cidade que você mora, que não tenha tanta concorrência, não vai enlouquecendo fazendo 1000 vezes, um monte de coisa, porque quando só você que domina, entende? Porque senão depois eles vão querer sempre mais barato. Sempre assim, do jeito que você fez, desde o início. Exato. Eu falo assim, é uma das coisas que a gente precisa, eu falo assim, eu costumo brincar e eu falo assim, se você dá de graça uma vez, vai querer de graça sempre. Sim. Né? Então, é tipo assim, vamos supor, você faz uma podoprofilaxia e no final você faz uma massaginha nos dedos. Uma vez você vai dar massaginha nos dedos de graça uma vez, você vai querer de graça sempre. Eu tinha isso aí, uma véia praguejenta, quando eu era manicure. Uhum.
que ela queria que eu fizesse massagem, porque ela tinha dor no ciático. Eu falei, então só tem no massagista, não em mim, eu não faço massagem. É isso. E é importante que vocês façam agora uma atividade durante as semanas, e pode ser mesmo cliente de podologia. Nós vamos fazer um mapeamento para a gente poder entender em um caderninho de padaria, sabe? Que anota pedido de padaria, o que for, para vocês trazerem para nós, para a gente poder ter essa troca. Quais são as desculpas esfarrapadas que os seus clientes mais dão para não fechar alguma coisa com vocês? Tipo, então, eu não tenho cartão de crédito. Então, eu tenho que ver com meu marido. Quais são as desculpas esfarrapadas? E na semana que vem, eu vou trazer uma aula só de quebra de objeção, para essa última ponto da negociação. Ó, eles falam que a palmilha custa um salário mínimo. Você fala, só se você ganha R$ 1.500 por ano. Quanto você gasta de cerveja? Faça correlações, por exemplo, Sai mais barato do que um final de semana na pizzaria. Exato, essa é uma quebra que eu sempre uso. Eu falo assim, hoje a gente sai, a gente vai para uma pizzaria, você gasta 150, 180, R$ 200 às vezes com a tua família numa pizzaria. E é muito menos dela. Entendeu? Particularmente, eu, por exemplo, eu trabalho com a recorrência, com um produto recorrente que é o Pilates. Então, o meu cliente de Pilates, ele paga a mensalidade para mim. Como ele paga a mensalidade, aí sim. Uma das coisas que eu uso também para quebrar isso daí é, quanto custa a sua autonomia? Você gosta de andar? Você gosta de não ter dor? Quanto custa isso para você? Então, é um exercício que a gente precisa trazer, por exemplo, eu nunca ouvi isso, Amanda, eles falam que a palmilha custa um salário mínimo, o meu cliente nunca falou isso para mim. É uma realidade da Amanda, que é legal ela trazer, e por isso que eu quero que esse exercício seja feito por todas vocês, pelo menos 3, galera. Pelo menos 3. Desculpas esfarrapadas que os seus clientes te dão. Para que a gente junto, na aula da semana que vem, a gente fala assim, quebras de objeções das nossas desculpas esfarrapadas. E a hora que isso estiver na ponta da nossa língua, por exemplo, lá no estúdio a gente funciona assim, eu preciso ver com meu marido. Não, tranquilo, você quer ligar para ele agora? Não, eu vou ver com ele à noite. Eu posso entrar em contato com você então amanhã pela manhã, porque esse horário aqui é o último que eu tenho. Então, a gente tem quebras para a gente tem soluções para todas as objeções. E isso tem que estar afiado na ponta da língua na hora de fazer a venda. Tudo bem? Hoje mesmo eu vi na pele isso aí. Um moço mandou mensagem mesmo para mim, perguntou quanto que era para desencravar uma unha, né? Falei o valor. Daí ele pegou e falou assim: não tem como fazer um desconto? Eu falei: meu trabalho não tem desconto, não. Eu tenho graduação e pós-graduação, então não tem como dar desconto. Já trabalho no meu preço. Daí ele: então pode marcar. Falei: muito bem, então ele tá com dor, né? É isso. Se tiver, vai pro SUS. Vai no SUS para você ver como é ótimo. Daí depois ele vai vir para mim poder tratar. E assim, às vezes não é o momento de compra, a gente precisa entender, e é uma das coisas que a gente vai entrar na semana que vem, que às vezes pode ser que ele esteja mapeando e a jornada de compra do teu cliente seja mais longa. Por exemplo, a jornada de compra de um mentorado da Insole dura no máximo 4 dias. Que é de quando ele faz a levantada de mão, tipo, eu quero saber mais, a gente marca a call e ele faz o fechamento. Passou dos 4 dias, ele já entra em recuperação. Que é do tipo, eu já sei que ele não vai fechar agora. Vocês entenderam? Gente, mas eu tô com uma paciente que é a pão duragem em pessoa. Manda ela merda. E tem dinheiro, viu? Vive com os pés doendo, fica em pé costurando o povo da plástica o dia inteiro, com 12, 13 horas de cirurgia, tá com os dedos tudo torto
reclama de dor no pé. Aí hoje eu falei pra ela, eu falei, e aí, não vai fazer a palmilha? Não compensa você passar o dia inteiro em pé em cima de um negócio que vai te dar conforto? Aí ela, ai, mas 1.200 é muito caro. Eu falei, cara, é sentir dor. E a bicha tá pondurando ainda. Mas eu vou vencer ela. Ah, é isso mesmo. Você fala, mas eu parcelo. Não precisa gastar 1.200 à vista, não. Pode ser, eu parcelo. Não, já falei. Ela tem cartão, ela tem condições de pagar. A gente sabe que o que é... é isso que eu estou dizendo, ó. Jornada de compra do cliente. Qual é a jornada de compra dela? Às vezes é maior. É tipo assim, vamos supor. o que mais me irrita são as pessoas pagando procedimentos estéticos. 3 mil na boca de linguiça. É. E daí, mancando, não resolve nada. Eu falo para eles, não adianta nada. Que essa cara esticada e mancando. Todo Gente, mundo vai saber que é velho. a Yara é maravilhosa, porque ela não tem papo na língua, ela é igual eu. Isso aí, Erla, é demais. A gente Eles tinha que falam- andar com você um pouco. Eles falam humilhação aqui é de graça. Eles falam bem assim, volta e meia você fica fazendo stories. Hoje é o dia da humilhação. Nós De viemos modo que você ganha humilhação. assim. Eles falam que é de graça. Só o café é humilhação, que é de graça. E por último, turma, dentro daquelas 5 bases que eu falei, vocês vão fazer esse fechamento suave. Uma oferta com absoluta autoridade, quebra de objeção para os seus clientes. E, olha lá, ó, o cliente pagou 26 mil no implante capilar e fica capengando 180 conto. A gente sabe disso. O lance é, a gente vai entender na nossa próxima aula sobre a jornada de compra do cliente. Eu vou trazer um gráfico de jornada de compra, porque cada mercado tem um tempo, um período. Por exemplo, alunos da mentoria, a jornada de compra é de 4 dias, depois já entra para recuperação. Alunos de Pilates, por exemplo, que eu acho que é mais ou menos parecido com os alunos com os clientes de podologia, quando eles decidem ir até a podologia, são clientes de 7, 8 dias, mais ou menos. Clientes de palmilha são clientes de 2 dias. Então, ter isso na ponta da língua é importante até para não gerar frustração para você. E compreender a jornada de compra de cada coisa é a mesma coisa. Tipo, se você falar hoje, eu preciso comprar uma geladeira nova, talvez você não dê uma de louca e vai, nossa, estou olhando aqui para minha geladeira, acho que eu quero uma geladeira nova. A Casas Bahia lá sabe que a jornada de compra de um cliente para geladeira é de meses. Mas às vezes a jornada de compra de uma pessoa para uma cama é de dias. Por quê? Cama gerador e tudo mais. Se eu tô com a minha cama desconfortável, são dias. Então a gente precisa mapear isso e compreender melhor. Tudo bem até aqui? Nath, não sei se as meninas estão fazendo isso também, que eu acho que é algo muito fácil de vender palmilha, é você procurar um dos seus pacientes que você teve o melhor resultado e você ter acesso ao exame deles para você mostrar para os pacientes a evolução de um paciente, que daí quando eles veem que funcionou com alguém, eles ficam mais acreditados, né? Porque eles acham assim, quando eles olham para a palmilha, eles falam, isso aí vai corrigir meu pé. Eles ficam bem assim. Às vezes eles ficam com dúvida, né? Igual aquele da Josiane, que eu acho que eu mandei para a Camila. Para mim foi o melhor até agora, porque aquela que eu te mandei que tinha desabamento de ar, muito desabado assim. O pezinho dela já tá bem melhor. Tá bem mais. Você ter esses depoimentos, eu fiz uma nova apresentação para as minhas palestras de tape, né? E uma das coisas que eu coloquei, um slide especificamente que eu coloquei, estava escrito assim, em caso de dor, procurar por 2 pontos. E aí eu comecei a colocar um vídeo sobre o outro dos meus alunos de tape. Então, o que eu estou mostrando ali? A autoridade que eu tenho. Então, tipo, olha a quantidade de gente que eu fui ensinando. E aí eu comecei a mostrar pessoas de autoridade também no mercado digital, tipo a Lê Nogueira, que foi minha aluna, a Thalita, a Camila Landim, o Adão, o Márcio Seabra, acho que todo mundo já foi meu aluno de tape. Então, assim, aí você vai aumentando a percepção de valor.
Então, por exemplo, se você, e durante o seu atendimento, às vezes durante a espera do seu cliente, você passa lá na TV um depoimento, um antes e depois, ou não precisa nem ter som, pode ser só legenda, alguma coisa, você mostrando, hoje eu quero apresentar um caso aqui para vocês, olha só, esse paciente apareceu assim, e hoje ele tá assim, eu fiz isso, depois aquilo. A gente sabe que isso dá um trabalho desgramado, nem eu que poderia fazer isso com muito mais facilidade, acabo fazendo, mas às vezes eu brinco que é um depoimento sincero. Às vezes, sem querer, aquele próprio paciente que fez uma avaliação comigo e já está melhor, ele já fala para todo mundo ali, nossa, mas estou muito melhor. A minha dor acabou. E na mesma hora, aquilo já gera ainda mais autoridade em cima daquilo que você está vendendo. Tudo bem, galera? Pode falar, Bandinha. Pode abrir teu microfone. Primeiro, eu tenho um som de fundo aqui, vocês não reparam. Jamais. A minha segunda palmilha foi de uma corredora. Uhum. E eu acho que eu já até te falei dela, né, que teve a ver com Covid. Depois da Covid, o pé dela foi extremamente sensível. Uhum. E ela tem trauma com a palmilha do pé sem dor, porque o arco deles não tem flexibilidade e ela deixou de fazer muitas coisas. Ela falou que perdeu muitos momentos importantes porque não conseguia andar. Porque ela era obrigada a usar palmilha, achava que era a única solução e o pé doía. E aí eu fiquei assim, eu vou na fé nesse trem de palmilha. Falou que é Natália Targas, a gente vai. Aí, de verdade, assim, eu não conhecia tanta Camila na época que eu fui fazer a insônia. Então, tipo assim, estava escrito Natália Targas. Eu falei, isso aí é boa, vou. E aí, o negócio da palmilha, eu falei, não, a Natália falou que vai dar certo, agora eu conheço a Camila, vai dar bom. Vamos esperar essa menina melhorar. Você lembra que você falou? Vamos dar um tempo de 2 meses, pede ela para fazer escalda-pé, não sei o que das quantas. E aí, esses dias, eu falei com ela falou que não tem nada de dor. Está extremamente adaptada. Aí tem esse negócio do depoimento, mas também tem da nossa vivência. Eu realmente acreditei que ia rolar depois do depoimento dela. Porque eu falei assim, não, vai dar certo, eu acredito. A Natália falou que vai dar certo, eu acredito. Mas depois do paciente falar, é tudo de bom. Não é? Tem hora que tem paciente que a gente trata, que a gente fala assim, sei não. Não é? A gente dá umas assim, sei não. E aí, na hora que aquele paciente vira e fala, não tem mais dor nenhuma, você fala, porra. Eu atendi uma senhora também, a dona Angelina, 30 anos, com eloma no 5º dedo. O que é eloma? É um calo com núcleo no 5º dedo, e no calcânio ela fez 5 vezes cirurgia. E aí agora o calo dela não tem mais, né? Só tem a marquinha. Ela custou a converter com a palmilha, porque é uma pessoa realmente que não tinha condição, pegou emprestado e tal. Fiquei até emocionada na hora que eu vi, que eu falei, nossa, vale a pena. A gente tem muitos nãos. Aquele cara da água que fala, né? Ele tem 30 águas, ele precisa, para vender uma, ele ouve 29 nãos para converter para uma. É isso. Foi o que eu falei aqui no começo. A gente tem inúmeros nãos. Então, assim, é incontável o número de pessoas que eu falei já sobre a Insole. Mas cada um tem seu tempo. E tá tudo bem por isso. E quando a gente só apressa, é o tipo da coisa assim, meu amigo falou que é bom, então eu vim. Às vezes ele ouviu de alguém, X, Y, Z. Mas se o amigo falou, é porque é bom. Entendeu? É muito engraçado. Eu amo dar aula experimental no Pilates. Eu acho sensacional. E tem algumas aulas experimentais que a gente faz questão de colocar com algumas pessoas, alguns alunos específicos, né? Por quê? Porque já começa a zoação ali do começo. O aluno que é recorrente vira para o experimental e fala assim, ela tá assim, de boazinha, porque é a primeira aula, tá? Que a amizade acaba depois que você fecha o contrato ali. E ele já se sente super bem recebido, já interagindo, já no meio, sabe? Então, assim, tem algumas pessoas que mostram algumas características que eu já coloco para algumas outras pessoas, já sei que vai rolar um depoimento ali, sabe? Tipo, mas é ótimo. Mas olha, essa daí que é magrinha, eu tenho uma instrutora, a Gabi,
Ela deve pesar uns 30 quilos, ruiva, aquelas que você não dá R$1, sabe? É a pior que eu tenho no estúdio. E aí ela fala, essa cara aí de princesa da Disney, de Ariel? Mentira, viu? Tá mais pra Úrsula, bruxa má. Então, assim, são depoimentos que às vezes a gente brinca que são muito naturais, e o nosso paciente, ele dá com o coração. E às vezes é importante a gente pegar esses momentos. E não filmar, às vezes é um áudio, às vezes é um texto, printar, mostrar, entende? E isso tem que ser exibido de uma forma sutil. Às vezes contando um caos, tipo, ó, eu tenho um paciente que aconteceu isso, isso e isso. Eu tenho um paciente, ó, que ele mandou aqui para mim, fez isso, isso, isso e aquilo. Entenderam? Deixa eu ver. Nath, e a captação de clientes para a Palmilha? Google, tráfego, algo que você indique para esse serviço? Porque a correlação já dá para fazer dentro do que a gente trabalha, mas captar clientes especificamente para esse serviço. Bom, eu adoro falar de captação de cliente, a gente pode até fazer uma aula só disso, que eu acho que seria interessante, até mais interessante do que a gente falar respondendo só uma pergunta. Mas todas essas opções são pertinentes. Eu, por exemplo, hoje eu trabalho com uma empresa para fazer toda a parte de captação de clientes. Hoje eu invisto por volta de R$1.000, R$1.500 em tráfego, no estúdio, só para cliente, tá? Esse cliente, ele passa por um processo de qualificação, depois para conversão. Como que eu faço para atrair esse tipo de cliente? Eu faço criativos específicos. Isso eu tenho estudado muito, viu, Ana Lúcia? É bem em cima da dor que eu sinto. Eu tenho 3 segundos para atrair a atenção do cliente. Então, eu tenho feito testes com alguns criativos. Então, para entender um pouco o que atrai esse cliente. Isso é muito foda, porque você precisa ter grana para gastar. Então, estou sendo bem honesta. A melhor captação é aquela que acontece dentro de casa. Então, é um cliente, às vezes, que chega de podologia, que você faz já e mete uma avaliação. Eu faço anúncios no Instagram, sim. E no Google Meu Negócio. Então, você precisa ter grana para gastar nisso. Então, às vezes eu chego a gastar até eu já cheguei a gastar R$3.500 em anúncio só para o estúdio, né, para atração de clientes. Então, dependendo do anúncio que eu faço, é um cliente que eu quero mais recorrente, então eu trago para o Pilates, dependendo do anúncio, às vezes eu pego a minha lista de clientes e faço anúncio de lookalike para essa lista de clientes. Não sou eu que faço, eu não sou boa em tráfego, eu não sei fazer o operacional do tráfego. O que eu sei fazer é ler relatório. Eu sei, por exemplo, uma das coisas que eu tenho feito, e que em relação à gestão mesmo de rede social, é planejamento de conteúdo. Então, por exemplo, o meu conteúdo, ele precisa estar... eu estou uma semana e meia à frente do que está acontecendo. Então, por exemplo, os vídeos que eu posto hoje, eles já foram gravados há uma semana e meia atrás. Então, os vídeos que eu estou gravando hoje são vídeos de uma semana e meia à frente, né? Então, assim, eu tenho feito uma produção de conteúdo, eu tenho testado colocar capa, com capa, sem capa. Então, às vezes eu posto um Reels. Gente, eu fiz um Reels do caralho, falando sobre a correlação da tontura e pé plano. Não deu nada. Foi uma bosta. Vocês acreditam? Eu tava crente, eu falei, nossa, que conteúdo foda! Foi uma bosta. Eu vou até mostrar aqui, vou até compartilhar. O Google Meu Negócio é o que vai trazer o público mais qualificado, porque ele pergunta assim, podologia perto de mim. Entende? E você precisa entender, a gente pode até entrar em um processo falando só sobre isso, ó. Por exemplo, eu vou ter que dividir, ele não tá pronto, tá, galera? Ele não tá pronto porque eu ainda tô tentando entender como é que funciona isso, mas vamos lá, eu vou compartilhar com a tela cheia, eu vou compartilhar minha tela só para vocês verem aqui, que eu tenho aprontado. Vocês estão vendo esse Word?
que você precisa saber sobre o seu público para criar conteúdos com milhões de visualizações? Esse é o tema do meu Word. Então, por exemplo, desejos. Qual é o desejo? O meu público, eu falo que meu público não é o cliente final, tá? Meu público são vocês, por exemplo. Ter mais pacientes, trabalhar menos e ganhar mais, ter uma equipe em que eu não precise supervisionar o tempo todo, escalar meu negócio físico, fazer cursos que me dão um retorno financeiro, fazer uma pós-graduação, ganhar autoridade com os meus pacientes. Isso são desejos. Problemas. Ter uma agenda ociosa, ao mesmo tempo, trabalha das 7 às 9 horas e não tem nem força para fazer nada no final de semana, está sempre cansada, não tem muito dinheiro para investimentos altos, medos. Medo do meu paciente não ter resultado, medo de empreender e não ter pacientes, medo de investir em tecnologia e não saber usar. Situações. Meu paciente usar medicamentos em casa para tratar sintomas e acabar nunca chegando para mim. Meu paciente não saber qual profissional procurar. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir para vídeos no YouTube, por exemplo, e olhar os comentários dos vídeos no YouTube. Tipo assim, gente, esse trabalho não sai nenhuma gota de sangue. Então, pode ser um conteúdo de vocês. Tipo assim, eu trabalho sem derramamento de sangue, sabe? Aí, esse aqui eu ainda não terminei, mas, por exemplo, técnicas e procedimentos conhecidos da minha audiência. Minha audiência são vocês. Então, abertura de campo de unha com tape, tratar onicocriptose com tape, espicolectomia, liberação miofascial, avaliação de pisada, osteopatia. Eu tenho que falar a língua deles. Então, tipo assim, instituições, clínica de fisioterapia, estúdio de pilates, clínica de reabilitação esportiva, clínica de podologia, indústria farmacêutica, faculdade. Isso tudo é uma... Eu posso até disponibilizar para vocês esse arquivo aqui, para vocês poderem fazer igual, pensando no cliente de vocês. Então, tipo assim, ó, que comportamentos ou situações violam as expectativas de como o mundo do seu avatar deveria funcionar? Por exemplo, tem um jeito de fazer espicolectomia de uma forma muito mais fácil. Você desbasta o calo do seu paciente, mas não termina o tratamento dele. É tipo uma disrupção. Tipo assim, você fez faculdade que não serve para nada. É tipo assim, porra, mas eu fiz faculdade para justamente servir para alguma coisa. Quais são as características? Quem é o seu avatar? Então, não sabe onde coloca o dinheiro que ganha. É um podólogo, é um podologista, é um fisioterapeuta, é um educador físico. Então, você que não sabe aonde vai parar o dinheiro que você ganha, que é autônomo. Outra característica. Sabemos sim, tudo em brusinha. Brusinha, Shopee. Sim. 100. Fazer igual eu falei pro meu marido esses dias, ele estava mexendo em declaração de imposto dele. Você não fica declarando alto, que como que eu vou provar esse gasto seu? Eu falei, é simples, eu só ir na loja e puxar as minhas notas, minhas roupas. Eu tenho como declarar o que eu gastei. Tudo com roupa. Ele, você não tem vergonha na cara? Eu, não. Então, a gente pode entrar... Eu respondi a sua pergunta, Ana Lu. O que flopou? Cara, quer ver o post que flopou na última semana? Ó, só pra vocês terem ideia. Olha que porra. Eu fiz um conteúdo, ó. O conteúdo, vamos ver, de quando eu comecei a criar conteúdo mais específico. Você avalia a postura ou ignora o ponto mais importante? Cagaram. 2.000 visualizações. Tape não é fita colorida, é técnica ou erro? 12.000 visualizações. Aí, deixa eu ver, ó. Ignorância ou consequência? A escolha é sua. 700 visualizações. Biomecânica não é extra, é base da decisão clínica. 3.000 visualizações. Material errado para técnica errada. 8.000 visualizações. Nem toda tontura é neurológica. 900 visualizações. Nem toda tontura é neurológica, parte 2, 1.000 visualizações. Metendo meu bedelho aonde eu não sou chamada, 22.100 visualizações.
O povo quer polêmica. Mas eu acho que é porque a sua imagem é relatada a isso, entende? A sua forma de falar, daí as pessoas já têm mais interesse a esse tipo de tema. Eu percebi também, assim, algumas coisas. Por exemplo, escolher a capa. Se eu escolho, por exemplo, eu não sei se vocês estão vendo, que eu fiz uma foto montadinha com um negocinho. Não dá tantas visualizações. Mas quando eu boto, tipo, um dedo, um pé, uma nhaca de capa, o negócio estoura. Esse de 22 mil visualizações deu 732 curtidas, 125 compartilhamentos. Esse é o público que quer saber sobre tape, e eu, do público de tape, viro um público de biomecânica, porque eu não ensino tape sem pensar em biomecânica. Aí, o que eu faço com essa informação? Eu vou na hora dos insights, eu clico no vídeo e eu vou olhar lá. Tempo de retenção, tempo médio de visualização, 27 segundos. Então, eu faço um impulsionamento, um turbinar, para as pessoas que visualizar. Por exemplo, eu posso fazer um anúncio sobre um curso de tape. Só para as pessoas que visualizaram esse meu conteúdo por, no máximo, 30 segundos. Todo dia de postagem. Todos os dias. Eu uso, para vocês verem. Eu estou usando isso daqui para gerir as minhas postagens. E eu posto em inúmeras redes sociais ao mesmo tempo. Esse é um programa que se chama MLabs. Vamos ver se ele vai pedir para eu logar de novo. Faz tempo que eu não entro. Então, ele acompanha aqui o meu crescimento. 34.607 seguidores. Quantas pessoas estão engajadas? Meus seguidores de TikTok. Aí, o que eu consigo visualizar? Eu posso também fazer um Google Analytics aqui. Uma das coisas que eu mais gosto de brincar aqui é a análise de concorrentes. Então, eu ver o que os meus coleguinhas estão postando. Então, na hora que eu abro a análise de concorrente, eu olho aqui. Quem é meu concorrente? Direto. Cris, Alê, Camila, eu, Thalita e Nathalie. Aí eu vou olhar aqui. Engajamento. Do dia 2 até o dia 9, a Cris teve maior engajamento. Então, ela fez 2 posts, eu fiz 8 posts. Thalita fez 16 posts. Aí eu consigo ver aqui, tipo assim, quais são os dias que os meus concorrentes mais publicam. Domingo, segunda, terça, quinta e sábado. Então, por exemplo, quarta-feira é um dia bom para fazer live. Meus coleguinhas não publicam na quarta-feira. Aqui, por exemplo, ó. O Metendo Meu Bedelho, onde eu não sou chamada, ganhou, nesse período, como o melhor post, maior engajamento. E o formato, Reels. A Camila, ela trouxe um formato de carrossel que teve um puta engajamento, ó, quase o mesmo do que o Reels da Cris. Quase igual. Só que por quê? Porque ela trouxe um desejo de consumo. Então, ela trouxe que ela comprou o carro dela, e o importante é que as alunas dela também estão comprando seus carros. Bem como aparece aqui os piores posts. Tipo assim, esse meu post de carrossel, você está construindo a sua carreira, foi muito ruim. Foi o segundo pior da semana. E esse daqui, ó, esse é um post que trouxe uma imagem de dedo e foi horrível. Da Thalita. Mostra também, eu estou usando algumas hashtags para me posicionar. Estou vendo se isso muda alguma coisa. Nessa semana, quem mais cresceu o Instagram foi Thalita, 0,49%, depois seguido por mim, 0,34%. Então, tipo assim, a Nathalie, ele é uma pessoa que ela fica sempre por último. Será que esse é o teto de seguidores que eu posso ter? Vocês conseguiram entender? Tipo assim, eu fico louca com isso aqui, eu adoro fazer isso aqui, eu fico aqui o dia inteiro se deixar. Porque eu sou competitivo, eu quero ganhar. Entenderam? Então, tipo assim... Que signo você é, Nath? Eu sou canceriana, cara. Eu sou do dia 28 agora desse mês. Chorona que nem eu. Nossa, amor do céu. Você não tem ideia. Eu assisti meu musical favorito no sábado, né? Tava em São Paulo, meu musical da vida, da minha adolescência, nossa, da vida. Eu chorei igual uma maluca. Sozinha.
Claro que eu abracei o menino que tava sentado na minha frente, cantando junto comigo. A florzinha de Jesus que tava ali. E, tipo assim, eu sou muito chorona. Sou realmente, tipo assim... Eu sou muito emocional, eu sou muito de relações. Então, por exemplo, eu fui no congresso, qual era o meu intuito? Fazer relacionamento. Construir relacionamento com pessoas. Então, por exemplo, eu sabia que a Andrea da Beauty, quem organiza a Beauty, ia estar lá. Mas eu fiz questão de fazer uma farra com ela. Porque eu sou besta. Eu gosto dela, ela é gente boa pra caramba. Apesar que eu acho todo mundo gente boa. Eu sou a trouxa da todo mundo achar gente boa. Entenderam? Exatamente. Aí é entender, tipo, beleza, eu tô com 34 mil seguidores. Quantos seguidores meus são meus clientes? Quantos seguidores meus já compraram vários produtos? E aí você vai fazendo toda essa correlação. Isso eu tô falando, trazendo do meu dia a dia, que é praticamente o digital. Mas é muito planejamento. Eu acho que eu respondi sua pergunta, Ana Lu. Deixa eu ver, eu não lembro. Se eu faço anúncios para o Instagram, foi o da Bia? Sim. E às vezes tem umas coisas também, Amanda, tipo assim, a gente conhece, então, tipo, eu acompanho os meus colegas, eu acompanho os meus concorrentes. Quando eu faço esse acompanhamento, a gente faz um mapeamento, eu mapeio quando eu vou fazer lançamento e eu mapeio quando os meus amiguinhos vão fazer lançamento. Porque às vezes a gente tem que fazer alguns movimentos estratégicos, tipo, teve um dia, tem uns que tem ranço dos outros, né? Tem alguns que tem ranço do outro. E aí tem gente que meio que passa na frente mesmo. Tipo, pega o lançamento, encurta o período de lançamento para jogar na frente do coleguinha que vai lançar. Então, tipo, se eu tô com as campanhas prontas, se eu tô com tudo pronto, por exemplo, pro dia 17 de junho, aí algum coleguinha descobre que eu vou lançar no dia 17, vai lá e coloca o lançamento dele pro dia 14. E o público é o mesmo. Aí, às vezes, o lançamento dela flopa o meu lançamento. Então, tipo assim, além de tudo, a gente tem que ser super estratégica, entendeu? O que a mãe escreveu aqui? Falei com a Cris que faço mentoria com vocês. Aí ela disse, eu vi. Eu pensei, como assim? Ah, a gente sabe todo mundo. Eu falei, que é isso, gente? Eu sou um grão de areia no meio desse mar. E você viu que eu faço Porque mentoria? quando a Nath posta, tem as carinhas, ela vê. E é uma Que pessoa, isso? assim, a Cris é uma pessoa que eu amo de coração, assim, uma pessoa, tipo, pô, eu sacaneio. Ontem na minha palestra, a Cris estava lá no fundo, né? Eu cheguei e falei assim, então, turma, tem gente que substitui, eu sou da época, minha época é a época da esparadrapagem. O tape veio depois. Por exemplo, a época da Cris é a mumificação de Tutankhamon. Assim, lá do fundo. Bem a cara dela. E a Cris é toda séria, né? Tipo, você não arranca nada dela. Ela é um... E eu falei... E eu sacaneio ela o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você é de Justamente qual turma, Amanda? Você é de qual turma da Cris? A1 ou A3? tipo assim, a Cris vai fazer lançamento do dela, do Engrenagens. Se a Cris vai fazer lançamento do Engrenagens, eu, estrategicamente, prefiro colocar a minha pós para lançar depois do Engrenagens. Porque o nível de consciência, ela sobe o nível do meu público, e aí depois eu vendo a pós. Sim. Por exemplo, vai ter o CIAP agora. A venda da pós vai acontecer no começo de julho, CIAP no meio de julho, eu vou vender a gente vai ter lançamento da Insole no final de julho. Porque eu sou besta? Eu prefiro vender menos, mas para um público muito mais qualificado. Por exemplo, às vezes, esses tempos atrás, a Landim tem um conteúdo de onicocriptose, né? Aí a Thalita foi lá e lançou um curso de onicocriptose. Aí ela descobriu o lançamento da Thalita e foi lá e botou antes. Para vender primeiro o dela. É muito doido isso, velho. A gente fica maluco com as datas.
Você tem que estar atento a tudo. E é ruim também para os podólogos, né? Porque, assim, às vezes a pessoa pega e fica assim, não tem como fazer tudo. É por isso que eu falo. Sim? Uma parte que a Cris fala muito nisso aí, que a gente tem que ver o que a gente quer e focar e naquilo e não ficar fazendo várias coisas, porque hoje em dia mesmo eu só foco em pé diabético e biomecânica, mais nada. Eu não dou conta de tudo isso. Não tem como ser bom em tudo. Isso, é tipo, não tem como ser bom em tudo. Eu também sou dessas. Eu não perco meu tempo mais fazendo, por exemplo, um curso de tape para pós-operatório. Uhum. Porque não é o meu foco. Meu foco é postura. Sim. Meu foco é dor e postura. Então, assim, eu acompanho, por exemplo, os meus colegas fisioterapeutas que trabalham com palmilha. Eu acompanho o André, o Israel, o Rafael. Só tem homem. O Wilson e esqueci o resto. Aí eu vou acompanhando. O que que eu vejo? Eu vejo o movimento deles dentro de congressos, eu vejo o movimento deles dentro de, por exemplo, eventos de rua, de rolês assim, que eles às vezes vão fazer algum tipo. Aí eu já pensei, vou fazer uma estrutura de evento também para cobrir alguns eventos e vender palmilha dentro dos eventos. Entende? E aí você começa a dar aquelas viajadas. Então você vai começar. Quando você olha para a concorrência, às vezes você traz ali para a tua realidade uns insights diferentes. Fala, Mandinha. Ô, Nath, eu estava comentando com algumas das meninas hoje, uma dor que existe na podologia. Eu lembro quando eu estava fazendo curso técnico, ninguém queria saber de biomecânica, era uma coisa que eu amava, mas assim, foi poucas aulas na grade. Então, quando vocês anunciaram estrategicamente, depois do CNP, lógico que eu entrei. Mas, assim, eu acho que uma grande dor, não sei se todos concordam, é que a gente não tem uma matéria muito bem embasada sobre anatomia. É muito triste isso, eu fico revoltadíssima. Aproveitando que essa semana eu estou de TPM, eu vou aproveitar e falar que eu realmente estou revoltada. É um absurdo, a podologia tinha que ser graduação em qualquer lugar do Brasil. E aí, se vocês duas da Insole, vende anatomia, vocês vão vender muito mais. Vocês incluem isso, né? Na uma das coisas. Você sabe que, se eu te falar, é mentira. Olha, eu quero que um raio caia na minha cabeça agora, se eu estiver falando mentira. Eu tô super cansada, né? Eu cheguei de viagem tarde, foi um caos no final de semana, sabe? Emocionalmente, um caos. E ontem eu cheguei em casa que parecia, sabe, um porrete, que tinham dado um porrete na minha cabeça. Eu deitei, eu dormi, eu capotei. Aí eu já pensei, vou desmarcar minha personal, vou desmarcar minha vida, vou desmarcar tudo, porque eu não vou ter saco pra fazer. Aí eu falei, quer saber, eu não vou desmarcar porra nenhuma. Aí fui treinar hoje de manhã, aí eu tava falando com a Dani, que é a minha personal. Ela é lutadora. E ela é lutadora profissional, né? Então, assim, eu adoro fazer com ela, porque eu posso bater nela e eu sei que ela vai saber se defender. Eu percebi, eu pensei, coitada dessa guria. Eu dei um cacete, né? Isso porque é os 3 minutinhos ali que a gente filmou. Mas é muito gostoso, porque eu dou aquela. E eu tava assim, querendo bater em alguma coisa. E eu falei assim, Dani, eu não vou aguentar. Eu vou acabar sentando o braço, mas meu pulmão não aguenta. Então eu descanso muito. Aí depois eu volto. E aí eu parei para pensar. Esse final de semana, na sexta, que eu dei do curso com Israel, a gente estava falando de, porque o sistema Windows, porque não sei o quê, e eu estava vendo o povo assim. Eu não sei se a Bruna está aqui, mas a Bruna estava lá também, a Bruna e a Cirlei. Eu cheguei para Israel e falei assim, brother, a gente não vai conseguir chegar onde você está querendo chegar, porque as meninas aqui não estão sabendo o que você está falando. Eu catei e comecei a fazer uma revisão anatômica. Foi um parto pra galera, pra sair. E hoje à tarde, né, hoje eu tiro o dia, né? Tipo assim, depois que eu chego de viagem, geralmente eu não trabalho um dia depois. Então eu volto amanhã pro estúdio. Hoje à tarde eu tava tirando um cochilinho, depois do almoço, aí acordei meio sem rumo, mas acordei com a minha cabeça assim, eu podia fazer um mini curso de palpação anatômica mesmo, de anatomia palpatória.
E eu estava pensando nisso. E agora você trazendo isso, reafirma algo. Imagina se a gente fizer um workshop de anatomia palpatória e vende a insole no final. Entende? A gente faz Vai vender com certeza. o dia todo de workshop, R$ 97, pode ser baratinho, e depois eu faço pitch para insole. Eu te falo que, assim, tenho um super respeito pela Cris e por vocês, né? No começo foi muito difícil. O áudio tá ruim? Não tô te Acho que ouvindo. tá aberto, acho que não está. Meu áudio estava aberto. No começo foi super difícil conciliar os dois cursos. Muito mesmo. Nossa, vai bugar minha cabeça demais. Só que um complementa o outro hoje. Tudo que você fala aí a gente, né, Iá, a gente lembra lá do da Cris. Então, também por isso que eu quis entrar na pós, que eu falei, gente, essas duas vai ser a cagada toda. E você sabe que, e até mesmo, e eu posso falar isso, tá gravado, tá tudo bem, mas foi estratégico também. Quando surgiu a oportunidade de eu fazer a pós, eu parei para pensar. Falei, tá, tô disposta a entrar nisso sozinha e fui olhar quem? Os concorrentes. Quem eram os meus concorrentes? Aí eu comecei a olhar quem são as pessoas que mais ganharam notoriedade no ano passado em congressos. E quais dessas pessoas falavam de... Duas pessoas se destacaram na minha lista. A Lê Nogueira. Posso fazer um contorno aqui? Aí eu parei. Falei, pô, a Cris tem um produto que vai ser muito parecido com o produto da Pós. E eu tenho... E eu falei isso para ela, tá? Ela sabe disso. Falei assim, amiga, eu não escolhi você porque seus olhos são verdes, eu escolhi você porque eu sou estratégica. Eu não conhecia a Cris pessoalmente, eu liguei para ela e falei... Ela aceitou também porque ela é estratégica, entende? Todo mundo, acaba. Então, assim, Mas é igual eu falo, tinha um monte de menina lá no nosso grupo, né, que elas estavam desistindo do curso por causa da pós. Eu falei, gente, uma coisa complementa a outra. A pós são vários professores. E o curso dela é só ela, então cada um faz uma coisa. bem como, tipo assim, o último módulo que a gente gravou foi com a Camila. Ela trouxe uma pincelada só. Vocês, na hora que vocês assistirem o módulo da Camila, vocês vão falar, nossa, que fácil. E aí o meu vai complementar a parte prática de todo o módulo da Camila, que é a análise estática e dinâmica. Vocês vão olhar e vão falar assim, nossa, que fácil. A galera da pós vai falar, puta que pariu, que trem difícil. Aí a galera da pós vai virar e vai falar assim, eu quero fazer um curso para poder entender melhor do baropodômetro, igual a Mônica fez. É porque nós estamos acostumados com a didática de vocês, e quando chega lá, então a gente compreende melhor. Então, tem professores que nós não conseguimos entender. Eu precisar, vocês podem ver que meu Instagram está mudando totalmente o posicionamento. Que de 7 publicações na semana, no máximo 2 são sobre tape. O resto eu insisto em biomecânica. E às vezes vocês podem ver que eu falo de tape e puxo a necessidade da biomecânica. Por quê? Porque eu escolhi, e na hora que eu fiz um levantamento da minha vida para entender qual era meu papel no mundo. O que eu queria explicar? O que eu queria ensinar? O tape é um meio para um fim. E é um dos meios, bem como a palmilha. Mas na hora da gente pôr na ponta do lápis, o tape é rentável? Sim. Para quem está começando, a Clara começou lá atrás com o uso do tape. E hoje está aqui aplicando a palmilha. Bem como vocês também, Tati também, minha aluna desde... né? E assim, tá tudo bem. O que a gente precisa compreender? Tipo assim, quando a gente olha para o nosso negócio, independente qual seja o seu negócio, tá? Eu preciso olhar com estratégia. E se eu tiver que fazer alianças para fortalecer essa estratégia, eu vou fazer. Você olha, você pensa, a Lê tem alguma coisa a ver com a biomecânica? Não. Mas a Lê é a pessoa que vai, às vezes, fazer, ter e querer aplicar alguma coisa no paciente. Então, ela é uma cliente que eu posso converter para mentoria. Ela tem tempo? Não. A jornada dela vai ser mais longa. É igual o Adão Neto. Adão Neto tá doido para entrar na Insole. Aí, aquele careca sem vergonha,
ele vende palmilha nas coxas dele. Porque, sabe o que ele faz? Ai, filho de uma égua. Camila vem pra cá, ele liga pra ela. Eu agendei uns 3 pacientes aqui, você tem como vir avaliar? Então é assim que ele tá fazendo. Por quê? Porque o Zé Bozó tá sem tempo de estudar. Tá fazendo 1 milhão de coisas. Aí ele falou, Nath, eu quero fazer tua pós. Eu peguei e mandei pra ele. Ele falou assim, nossa, mas é comprida, né? Eu falei, você achou que era o quê? Express. Então, assim, eu preciso entender e fazer conexões com pessoas que fazem sentido para mim. Tipo, qual é o meu próximo passo? Eu, por exemplo, eu fiz uma conexão com Israel que me rendeu. Eu nunca fui convidada para o CIAP, porque eu tenho um arranca-rabo com o Bruno. É sério, tá gravando e Deus sabe toda a verdade. E Você não quis pregar no culto dele, né? isso porque eu sou crente, hein? Viu? Você não quis pregar. Na realidade, foi muito mais do que isso, mas depois eu conto qualquer dia desses. Então, por causa. Só que aí eu sei que quem monta. É importante eu estar no CIAP. Para quê? Para minha autoridade. Então, quem monta todo o quadro é pior, um pouco pior, viu, Ana Lu? É o Israel. Eu me aproximei mais do Israel nesses últimos tempos, que me rendeu uma palestra para Sensor Medical, que está chegando no Brasil. E me rendeu a parceria com a Kinetec. Eu ganhei o meu BioBit. Por quê? Porque conexão. Eu chego para eles e eu falo, eu tenho 230 alunos na pós hoje, e eu tenho mais 40 alunos na mentoria, são 290 pessoas que eles podem abordar e oferecer o BioBit. Se vai comprar ou não, mas eu estou fornecendo a minha lista, que tem tudo a ver com o cliente deles, e já vendeu pelo menos 2 BioBits só de uma live que eu fiz na semana passada, da live que eu fiz com eles na semana retrasada, eu acho que foi. 2 BioBits, já. Vocês entendem? Então, assim, são conexões que a gente precisa ir fortalecendo. Então, por exemplo, eu tenho BioBit, nenhum colega meu fisioterapeuta tem o BioBit. O que eu vou fazer com isso? Eu chamei influenciadores de CrossFit para fazerem uma avaliação gratuita comigo, em troca de publicação. Olha só o que eu fiz. Eu chamei uma influenciadora que fala sobre imóveis e família. Ela tem grupo de mães para vir fazer pilates comigo. Ela postou e eu já tenho 5 clientes só por ela. Até influenciadores, quando a gente vai fazer, a gente tem que pensar. Não adianta você fechar, por exemplo, um contrato com um cantor Zé Neto Cristiano. Eles não têm a influência que uma mãe, num grupo de mães, tem. Então, são estratégias. Olha só, até me estendi, né? Mas tudo isso para responder a pergunta, que eu não lembro de quem foi, acho que foi da Ana Lu, falando sobre captação de cliente. Eu brinco que a gente precisa sacar o nosso cliente, mas a gente precisa sacar também o que o nosso concorrente está vendendo. Me conta, traga um feedback, o que vocês acharam dessa aula de hoje? Abra o microfone para eu poder saber. Mete o bedelho aí. Topzera. Obrigado. O que mais? É aquilo que a gente estava precisando ouvir, Nath, porque assim, falando por mim e conversando com algumas meninas daqui, como você falou, né? Eu venho lá de trás da kinésio, do tape, e eu costumava dizer assim, sou só técnica. Não, eu sou técnica de podologia, né? Tenho o curso técnico. Mas a minha formação é a vivência que eu tenho no dia a dia. E eu consigo, não tenho um olhar tão clínico como muitas daqui têm, mas eu consigo já identificar meu paciente chegando, andando. Os nomes técnicos ainda me atrapalham muito. Mas você falando ali, e eu percebi assim que quando eu fico aqui focada escrevendo, eu também aprendo muito. Mas eu estou fazendo as minhas coisas ali, ouvindo você falar,
aquilo vai dando uns gatilhos, né? E vendo o que eu vi durante a semana dos teus stories, do curso onde você estava, e a gente querendo estar junto e conversando a respeito, vai dando um gás, um apertão, assim, sabe aquele sapo de desenho que você pega pelas perninhas e ele fica estufado? Sim. Assim, sabe aquele estufadinho assim que agora a gente vai. E para mim foi muito bom hoje, assim, dar aquele incentivo que estava precisando, né? Não que não tivesse antes, mas falando por mim, que realmente é um gás a mais, e a venda é muito importante. Eu sei que eu preciso muito chegar, né, ao estudo, à complementação de tudo isso, mas a venda é uma coisa muito importante. Muito bom. O Idia falou aqui que gostou, que foi muito bom. A Andressa falou aqui que foi maravilhoso. Beatriz levantou a mão, manda ver, gata. Nath, então, hoje para mim foi muito bom, porque você falou algo que eu ficava me perguntando. Pensava assim, cara, como que eu posso passar um laudo melhor para o meu paciente? Como que eu posso analisar com mais calma? E eu nunca tinha parado para pensar assim. Ou seja, se eu já pensei, você sabe, fica naquela crença assim, ele vai achar que eu sou uma podóloga medíocre, por falar para ele assim, não, depois, ela vai analisar e depois ela vai falar comigo, então é porque ela não sabe. Mas, e isso reforçou um ponto para mim muito importante, que isso, na verdade, é uma forma até mesmo dele pensar, não, ela vai parar e dedicar um tempo para analisar o meu problema, me passar o melhor, né, a melhor orientação, não exatamente o tratamento, porque tem coisa que não vai depender de mim, né? Mas a melhor orientação dentro do conhecimento dela, isso para mim foi muito bom, porque assim, eu realmente muitas vezes me sentia assim, meio frustrada da maneira que eu falava com eles, porque era uma coisa tipo meia corrida. Uhum. E agora não. Muito bom. Obrigada. Imagina, é um prazer. Alguém mais quer compartilhar? Eu também gostei bastante da aula, me deu uma boa animada, um up. Porque também, como a Amanda falou, eu sinto muito a necessidade de entender, assim, da anatomia, de falar com o cliente, porque às vezes a gente fica com vergonha mesmo, achando que não sei muito, achando que só tem conhecimento técnico, né? Então, para mim foi muito boa a aula, eu gostei bastante, viu? Que bom, gente, eu fico muito feliz. É o que eu gosto de falar. Eu gosto mesmo de abrir com vocês e mostrar, tipo, mesmo que a gente fale, ó, tá aqui o meu negócio. Mostrar o meu negócio. Então, assim, meu negócio digital, essas plaquinhas aqui em cima, isso aí, bora abrir a câmera. Isso aqui é conquista, são várias conquistas. E é muito importante, né, Nath? Toda semana a gente tem um encontro, por mais que a gente ache que é algo rápido, a gente sempre tira algo de proveito, né? Então, assim, troca de experiências, essas coisas, vivência clínica, porque tudo é com o tempo. Ninguém nasceu sabendo de tudo e ninguém... Não. Na verdade, quem sabe, acha que sabe tudo, não sabe nada. Então, a gente sempre vai estar aprendendo. Exatamente isso. A Lid falou aqui, abram a clínica. A louca. Abram a câmera, bora printar pra gente fazer aquela foto caprichada. Quem estiver de pijama também, fica de pijama mesmo, vai. Ajeita a sobrancelha, olha. Boa, turma. Valeu, tamo junto. Deixa eu parar a gravação aqui.